Proclamação. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, 16 a 17. Carta de ensino, O Espírito da Verdade, de Derek Prince. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, 16 a 17. Quando Jesus prometeu aos seus discípulos que ele pediria ao Pai para lhes enviar um Consolador divino, ele deu um nome especial a este Consolador, o Espírito da Verdade. Ao mesmo tempo, contudo, avisou-os de que o mundo não seria capaz de receber este Consolador. Para isto, as Escrituras fornecem-nos duas razões. Primeiro, desde o tempo em que os homens se desviaram de Deus em rebelião, eles não têm estado dispostos a aceitar a verdade que expõe os seus atos injustos e perversos. Assim sendo, eles detêm a verdade em justiça. Romanos 1,18. Segundo, a rebelião contra Deus tem exposto a humanidade ao domínio do Deus desta era, Satanás, que engana todo mundo. Apocalipse 12:9. O engano é a principal arma em que Satanás confia para manter a humanidade debaixo do seu controle. Assim que a sua habilidade para enganar lhe seja retirada, ele não tem mais nada a oferecer, exceto um lugar com ele no lago do fogo eterno. Ao longo de muitos séculos, a filosofia humana nunca foi capaz de produzir uma definição satisfatória da verdade. Por outro lado, a Bíblia dá uma resposta tripla. Primeiro, Jesus disse: "Eu sou a verdade." João 14:6. Segundo, em oração a Deus, o Pai, ele disse: "A tua palavra é a verdade." João 17:17. Terceiro, João nos diz: "O Espírito Santo é a verdade." 1 João 5:6. Por conseguinte, no reino espiritual existem três coordenadas da verdade: Jesus, as Escrituras e o Espírito Santo. Quando estes três estão em acordo, sabemos que chegamos à verdade, a verdade absoluta. Contudo, é importante que verifiquemos todas as três coordenadas antes de chegarmos a uma conclusão. Existem três perguntas que devemos fazer em relação a qualquer questão espiritual. Isto representa Jesus como ele realmente é? Está em harmonia com as Escrituras? O Espírito Santo dá o seu testemunho? Historicamente, a Igreja teria sido poupada de muitos erros e decepções se tivesse verificado sempre todas essas três coordenadas da verdade. Não é suficiente um professor pintar um quadro atraente de Jesus como um perfeito exemplo moral, ou um pastor a descansar sua congregação com uma inundação de versículos das Escrituras, ou uma evangelista impressionar a sua audiência com uma mostra emocionante do sobrenatural. Antes que possamos aceitar como verdade o que nos é apresentado, todas as três coordenadas têm de estar presentes: Jesus, as Escrituras e o Espírito Santo. Na tripla apresentação da verdade, a função distinta do Espírito Santo é dar testemunho, e o Espírito é quem dá testemunho. 1 João 5,6. O Espírito Santo dá testemunho de Jesus como o eterno Filho de Deus, que derramou seu sangue na cruz como sacrifício todo suficiente para os nossos pecados. Nas palavras de Charles Wesley, o Espírito responde ao sangue e diz-me que eu sou nascido de Deus. O Espírito Santo também dá testemunho da verdade e autoridade das Escrituras, como Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo e em muita certeza. 1 Tessalonicenses 1,5. Ananias e Safira. Não pode haver qualquer compromisso entre o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, e Satanás, que é o espírito mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Isto foi demonstrado de forma dramática na igreja primitiva, quando Ananias e Safira mentiram acerca do dinheiro que tinham oferecido à igreja. Eles afirmaram
que tinham trazido a totalidade do valor da propriedade que tinham vendido, quando, na realidade, eles retiveram parte desse valor. Contudo, o Espírito da verdade em Pedro não foi enganado. Ele acusou Ananias de mentir não somente a homens, mas também ao próprio Espírito Santo, aquele que é o Espírito da verdade. Mas Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Atos 5, 3-5. 3 horas depois, Safira entrou e repetiu a mesma mentira, tal como seu marido. Ela pagou essa mentira com a sua própria vida. Definido de forma correta, o pecado pelo qual Ananias e Safira foram culpados foi hipocrisia, pretensão ou fingimento religiosa. Eles fingiam ser mais generosos e mais envolvidos com o Senhor do que realmente eram. Jesus reservou as suas palavras mais fortes de condenação para este pecado, existente nos líderes religiosos do seu tempo. 7 vezes em Mateus 23, ele disse-lhes: Ai de vós, hipócritas! O que é hipocrisia? As nossas palavras portuguesas, hipócrita e hipocrisia, derivam diretamente da palavra grega upokrites, que significa ator. Esta é a essência da hipocrisia, fazer uma atuação. Este é provavelmente o pecado mais comum entre as pessoas religiosas. Na verdade, algumas formas de religião quase o exigem. Quando as pessoas entram num edifício religioso, todo o seu comportamento muda. Deixam de ser naturais, livres e abertas. Parecem estar agrafadas por qualquer tipo de grampo invisível. Sentem-se na obrigação de colocar uma máscara religiosa. Diferentes tipos de religião podem requerer diferentes tipos de máscaras, mas poucos deles permitem às pessoas serem elas próprias. Quando o pregador condena certos pecados, tais pessoas respondem com um submisso amém. Mas fora da igreja, elas cometem esses mesmos pecados sem o mínimo de consciência. Se fazem orações em público, usam um tom de voz especial e um vocabulário a condizer. Elas não param para pensar como é que um pai humano se sentiria se o seu filho o abordasse com uma linguagem tão artificial ou usasse uma forma de comportamento tão pouco natural apenas para o impressionar. O Deus da Bíblia não tem tempo para hipocrisias. Isto é muito claro na história de Job. Os 3 amigos de Job jorraram sobre ele uma torrente de vulgaridades religiosas. Com efeito, eles disseram: Deus sempre abençoa o justo. Ele nunca sofre injustamente. Por outro lado, Deus sempre julga o ímpio. Ele nunca prospera. Contudo, os fatos da história demonstram que isso não é verdade. Isto é apenas conversa religiosa. Por outro lado, Job foi completamente franco. Ele disse: Deus não me trata com justiça. Não fiz nada para merecer tudo isto. Mas mesmo que ele me mate, ainda assim confiarei nele. Em Job 42:7, o Senhor revela sua avaliação à conduta de Job e dos seus amigos. O Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Precisamos de perguntar a nós mesmos: como é que esse tipo de comportamento religioso difere do pecado de Ananias e Safira, que lhes custou a vida? O momento da verdade. Num determinado ponto da sua carreira, o rei Davi foi culpado de 2 pecados terríveis. Primeiro, ele cometeu adultério com Batseba, a esposa do seu vizinho Urias. Depois, para encobrir este pecado, ele causou o assassinato de Urias. Aparentemente, Davi safou-se de tudo isto. Ele ainda continuou com as suas formas de adoração regulares. Ainda acarretou as suas responsabilidades como rei. Ele ainda viveu no palácio real. Por fora, nada mudou. Até que o profeta de Deus, Natã, confrontou Davi com seu pecado. Nesse momento, o destino eterno de Davi estava em jogo.
Pela graça de Deus, Davi respondeu de forma correta. Ele não ofereceu desculpas, não tentou encobrir o sucedido. Ele reconheceu: pequei contra o Senhor. 2 Samuel 12, 1-15. Posteriormente, no Salmo 51, Davi oferece uma oração de confissão e uma súplica por misericórdia. O versículo 5 diz: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi reconheceu algo que somente o Espírito da Verdade pode revelar, não apenas os atos pecaminosos que ele tinha cometido, mas o terrível poder maligno da pecaminosidade hereditária que habita em todos os descendentes de Adão. O versículo 6 revela a única base em que Deus oferece libertação do poder do pecado que habita em nós. Sei que desejas a verdade no íntimo. Mesmo depois do seu pecado, Davi continuou a encenar todas as formas exteriores de comportamento apropriado ao seu papel de rei. Mas agora existia uma grande diferença entre o seu comportamento exterior e a condição interior do seu coração. Ele tinha se tornado um hipócrita, um ator a representar um papel que não correspondia mais ao que estava no coração. Para isto havia apenas um remédio: uma confissão honesta e um arrependimento sincero. Do domingo de Ramos à Sexta-feira Santa, há uma verdade que percorre toda a Bíblia. Deus jamais se compromete com o pecado. Isto é vividamente ilustrado em 2 dias na vida de Jesus: Domingo de Ramos e Sexta-feira Santa. No Domingo de Ramos, Jesus entrou em Jerusalém como um herói popular, o profeta de Nazaré da Galileia. Mateus 21:11. Toda a cidade estava aberta para ele. Ele podia facilmente ter colocado de parte os seus amargos inimigos, os líderes religiosos, e ter se estabelecido como rei. Era isso que as pessoas esperavam. Contudo, ele escolheu outra forma. 5 dias depois, ele estava pendurado numa cruz cruel, nu e rejeitado. Por quê? Porque Deus nunca se compromete com o pecado, e a única forma de lidar com o pecado foi o sacrifício de Jesus na cruz. Muitos cristãos hoje em dia falam e oram por um reavivamento. Muitas vezes não reparam no fato de que há uma barreira para o reavivamento que nunca pode ser ultrapassada: é o pecado. Até que se lide com o pecado, nunca poderá haver um verdadeiro reavivamento. E só há uma forma de se lidar com o pecado: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28:13. Dito de forma franca, muitas seções da igreja contemporânea estão cheias de pecados encobertos. Aqui estão alguns dos pecados que os cristãos tentam encobrir. 1. Abuso de crianças, físico, emocional, sexual ou uma combinação. 2. Quebra dos votos matrimoniais. 3. Falta de ética ao lidar com o dinheiro. 4. Vício na pornografia. Tenho ficado chocado no quão comum isto é entre líderes da igreja. 5. Gula. Abuso na satisfação dos nossos apetites físicos. O remédio de Deus é duplo. Primeiro, confessar, depois renunciar. Raramente é fácil confessarmos o nosso pecado, mas não há outra solução. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus nunca se comprometeu a perdoar pecados que não estamos dispostos a confessar. Mas não basta simplesmente confessarmos. Devemos também renunciar. Devemos tomar uma firme decisão para não continuarmos a cometer o pecado que confessamos. Devemos seguir o sucinto conselho que Daniel deu ao rei Nabucodonosor: põe fim aos teus pecados, praticando a justiça. Daniel 4:27. Não existe compromisso entre justiça e pecado. Toda injustiça é pecado. 1 João 5,17. O que não é justiça é pecado. Está a enfrentar uma decisão difícil? Se esta carta o levou a questionar coisas que aceitou na sua vida ou confrontou com alguma área de desobediência, abra-se ao Espírito da Verdade. Ele está pronto e disponível para vir em seu socorro. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja o meu Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus.
Louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.